Boa noite a cada um de vós. Eu só tenho uma pequenina preocupação e vou ser franco convosco. Eu conheço alguns estrangeiros que falam português e eles dizem: eu entendo bem o português do Brasil, mas o português de Portugal não entendo. De modo que eu tenho este defeito fabrico, falo português de Portugal. E eu tenho um receio que vocês possam não me compreender bem. Eu vou fazer os possíveis para ser bem compreendido, tá bom? Mas se houver alguma palavra, alguma expressão que não entendam, ponham o braço no ar que eu tento esclarecer, tá bem? Também me disseram se eu falar mais devagar que será mais fácil, tá bom? Ok, bom. Em primeiro lugar quero agradecer imenso ao irmão Mauro Carnaçal, que eu tive o privilégio de conhecer há mais de 4 anos atrás, foi em novembro de 2014, no estado do Pernambuco, na Escola de Profetas, da irmã Maísa Ribeiro. E gostei muito de conhecer o irmão Mauro, na altura ele até me ofereceu um livro. E depois disso, como ele já disse, portanto, tivemos a oportunidade de falar, eu tenho a possibilidade de ler o que ele publica, e eu tenho apreciado imenso. E até o meu irmão mais velho, que é pastor, é o pastor neste momento com mais anos de serviço em Portugal. Ele vai fazer agora, neste mês de janeiro, 78 anos, e fará, se não estou em erro, portanto, para o próximo ano, 50 anos de ministério, ininterrupto. E ele também me disse que aprecia imenso o que o irmão tem publicado, portanto, isto é assim, irmãos, deixa-me ser claro. Se nós amamos a Deus e a sua verdade, nós vamos conhecer aqueles que amam também a Deus e a sua verdade. Porque aquilo que nos une verdadeiramente é a verdade divina. E quando nós partilhamos a mesma verdade, nós vamos conhecer. E, portanto, eu sinto que o irmão Mauro, portanto, e vejo que ele é um amante da verdade, e como eu também sou, portanto, nós, claro, só podemos estar unidos. Muito bem. O irmão pediu-me que eu pudesse apresentar, nestes dias, algo que tem a ver com as 3 mensagens angélicas. Eu tive o privilégio, quando eu estava a estudar o curso de Teologia, quando comecei a pensar, porque é uma exigência académica, quando nós terminamos o curso de Psicologia, de apresentar um tema, um tipo de tese, e então quando eu comecei a pensar qual seria o tema que eu iria apresentar, pois bem, houve uma ideia que começou a ganhar cada vez mais força. E essa ideia faz um tema sobre as 3 mensagens angélicas. Porque eu percebi claramente que nas 3 mensagens angélicas está a mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, vou ter a oportunidade de explicar isso numa outra apresentação, mas hoje eu gostaria de apresentar o cerne da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. E há uma citação que provavelmente muitos dos irmãos conhecem, de Ellen White, onde ela escreveu isto, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372, ela escreveu isto: vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Ok? Portanto, aqui não há dúvidas. Portanto, a profetisa do Senhor disse que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Portanto, a mensagem da justificação da fé tem que ser muitíssimo bem compreendida, porque ela é o cerne das 3 mensagens angélicas. Há outras verdades associadas às 3 mensagens angélicas, sem dúvida. Mas a mensagem da justificação pela fé é o cerne, é a essência, é o núcleo vital das mensagens angélicas. Ok? Agora, para nós compreendermos bem esta mensagem, eu vou-vos dizer uma coisa. Talvez alguns de vós já tenham ouvido eu fazer esta apresentação. Se ouviram, bom, vão ouvir mais uma vez. Mas eu considero que há uma história no Antigo Testamento de um personagem em particular, o rei Davi, e essa história, de tão prática, de tão pragmática que ela é, nos ensina esta verdade como nenhuma outra história. Sabem que tem havido muitas discussões teológicas em torno deste assunto. E vou-vos dizer que algumas dessas discussões que eu conheço e que estudei, às vezes, no meu entender, lançam mais confusão do que trazem clareza à mente. Através da análise de um período de vida do rei Davi, nós vamos compreender a mensagem da justificação pela fé de uma forma simples, clara, profunda e extremamente pragmática. Ok? Abram as vossas Bíblias em 2 de Samuel, capítulo 11.
Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Esta é uma história que eu acredito que a maior parte de vós já leu, já ouviu falar, mas talvez possa haver um ou outro detalhe que tenha escapado. E eu não vou perder muito tempo nos detalhes da história em si, porque os irmãos certamente conhecem. Mas permitam-me ler só esta primeira parte, a introdução, os primeiros versículos. Diz assim: decorrido um ano, estou em 2 de Samuel capítulo 11, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Sabem, logo aqui Davi cometeu um erro. Já agora, só um pequenino parênteses. Até agora, estão-me a entender bem? Sim? Não há problema? Ok, já fico mais tranquilo. Porém Davi ficou em Jerusalém. Porquê que Davi ficou em Jerusalém? Bom, muito provavelmente para gozar o seu sucesso militar que ele tinha tido e que vem descrito no capítulo anterior, no capítulo 10. Então reparem, imaginem este rei satisfeito com os seus sucessos militares e ele agora pensou, bom, vou tirar uns dias de folga. Diz aqui folga? Folga, ok. Vou tirar uns dias de folga. Eu vou ficar a descansar. Sabem, há um provérbio, não sei se já ouviram este provérbio, que diz que uma mente desocupada é o quê? A oficina do diabo, a oficina de Satanás, exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele permitiu relaxar-se e então o que é que aconteceu? Bom, uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Reparem bem o que diz aqui. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito. E o que é que ele ficou a fazer amanhã? Ficou na cama. Só se levantou à tarde. Ficou na cama toda a manhã. Ou seja, estava mesmo numa atitude de relaxamento. E uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Bom, sabem que no antigo Médio Oriente havia as casas... Há uma região em Portugal, que é o sul de Portugal, que é o Algarve, que tem esse tipo de casas. Casas têm um tipo de um terraço em cima. Sabe o que é um terraço? Sabem? Ok, pronto. É que às vezes tenho receio que alguns termos não sejam conhecidos. Tem um terraço e então esses terraços normalmente são usados para secar frutas. Por exemplo, figos, uvas, e depois secam e no inverno comem aquelas frutas, mas secas. Ok? Então, desses terraços nós conseguimos ver bem o quintal dos vizinhos. Então, no palácio em Jerusalém havia provavelmente um terraço, não é? E desse terraço dava para ver o quintal das casas que ficavam ali perto do palácio. Então, Davi vai passear por lá e encontra lá num quintal uma senhora a tomar banho. Obviamente, se ela estava a tomar banho, não estava vestida. E então, deu para perceber que ela era muito formosa. Sabem que na língua portuguesa a palavra formosa não tem o significado que nós às vezes entendemos. Às vezes nós pensamos que formosa quer dizer bonita. Não. Formosa quer dizer que vem de formosura. É uma palavra que já não se usa muito hoje, pelo menos em Portugal. Não se usa muito esta palavra. E então, Davi, obviamente, ele ficou atraído pela formosura daquela mulher. Então, o que é que nos diz o texto bíblico? Que ele então mandou chamá-la. Bom, provavelmente ele já tinha uma intenção, como nós podemos facilmente imaginar. Versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu. Este Urias era um estrangeiro que morava em Israel, era Eteu ou Hitita. Sabem que durante a história de Israel, muitos judeus receberam, portanto, estrangeiros no seu seio. Havia muitos estrangeiros que moravam em Israel. E não apenas que, atenção, há aqui uma diferença, eles vinham para Israel, não apenas num processo de emigração, mas eles ao vir para Israel é porque aceitavam o Deus de Israel. Lembram-se do caso de Ruth? Quando a sua ex-sogra lhe disse: olha, mas fica aqui com os teus, com a tua família. Ela disse: não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E reparem, naquele momento, Ruth tornou-se uma israelita espiritual. Ok? Portanto, este homem, Urias, era também, certamente, um israelita espiritual. Aliás, todos os israelitas necessitavam de ser israelitas espirituais. E então, isto para dizer o quê? Este era um homem
um homem que tinha abraçado o Deus de Israel, tinha abraçado a religião de Israel, o marido desta senhora. Então, diz aqui o texto no versículo 4, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Bom, repare aqui, o texto é muito conciso e também não precisa de entrar em muitos pormenores, porque para bom entendedor, como se costuma dizer, meia palavra basta. Ou seja, não precisa de entrar aqui entre todos os detalhes, nós percebemos logo o que é que aconteceu. Ok? Bom, quando Davi recebe esta mensagem de que a mulher está grávida, eu posso imaginar que naquele momento o mundo de Davi ruiu sob os seus pés. Ele ficou atrapalhadíssimo. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou, não sei se vocês têm aqui esta expressão, descalçar esta bota? Como é que eu me vou sair desta situação enrascada? Como é que eu vou sair dessa? Exatamente. Como é que eu vou sair dessa? Bom, e ele começou a pensar, certamente começou a pensar sem ter falado com Deus, porque se ele tivesse falado com Deus, aí as coisas teriam levado uma outra direção. Então o que é que ele pensou? Bom, ele sabia onde é que estava o marido estava na frente da batalha, então ele manda chamar o marido. E quando o marido chega, o que é que acontece? Ele vai falar com ele, reparem, eu vou saltar aqui alguns versículos. Ou podemos ler o versículo 6 também. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o Heteu. Joabe, sabem, Joabe era o comandante-chefe, digamos, das tropas de Davi. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia à guerra. Vocês entendem aqui o que é que ele está a fazer aqui, Davi? Ele está aqui conversa. Só conversa. Ele não queria saber como é que estava a guerra. Ele não estava nada interessado nisso. Mas, claro, ele tinha que disfarçar. Ele tinha que dar a entender a Urias que havia ali um interesse para saber como é que ia a guerra, etc. Bom, versículo 8. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. E eu faço aqui já uma pergunta. Por que é que vocês acham que Davi vai dar um presente a este homem? Se calhar Urias até ficou admirado. Mas por que razão é que o rei me está a dar um presente? Bom, versículo 9. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Bom, não é preciso nós sermos muito inteligentes para nós ficarmos a perceber qual era a intenção de Davi, certo? Qual era a intenção de Davi? É que o marido viesse e depois de uma longa ausência, pois bem, quase naturalmente iria haver intimidade entre o casal e então aquela gravidez passaria como sendo a gravidez do marido e não dele. Era um plano inteligente, entre aspas. Ok? Só que este homem, por isso é que eu tinha dito que ele era seguramente alguém bem convertido ao Senhor, ele achou que não deveria ir para casa. E sabem qual foi a razão que ele apresentou? Era um homem que era íntegro. Era um homem que era reto. E qual é a razão que ele apresenta? Reparem aqui no versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, porque não desceste a tua casa? E agora reparem na resposta que este homem vai dar. Ele vai dizer assim, respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Uau! Isto é integridade. Este homem era íntegro. Este homem era honesto. Porque este homem não sentia bem na sua consciência de estar a usufruir de todo o conforto que ele poderia obter no seu lar, com a sua esposa, com a sua legítima esposa, quando os seus colegas estavam ao ar livre, acampados, e mais a arca do Senhor. Parem, este homem, um estrangeiro, um hitita, a fazer referência à arca do Senhor. O que é que isto mostra? A reverência que ele tinha para com o Deus de Israel. Embora ele fosse estrangeiro no seu ADN, ok? Ele era seguramente um homem de Deus, este homem. Então ele disse, não, eu não me sinto bem. Oh, rei, desculpa lá, mas eu não vou para casa, eu não me sinto bem. Enquanto os meus colegas estão lá ao ar livre, eu não me sinto bem. Resultado, o que é que aconteceu? Versículo 12. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. Pergunto, será que Davi tinha consciência de que isto era uma coisa má que estava a fazer, embebedar aquele homem? Qual seria seguramente o objetivo de Davi?
era embebedar Urias para quê? Ele pensou, bom, tu estás muito moralista. Já cá eu dar-te um bocado de vinho que é para ver se ficas um bocadinho mais esquecido da tua moralidade e assim vais lá para casa. Imaginem, o rei Davi fazer isto. Reparem, estamos a falar de um povo que sabia que as bebidas alcoólicas não são boas. Ok? Já tinha havido exemplos para trás na história de Israel negativos. E então, o que é que Davi faz? Embebeda este homem para ver se, sob o efeito do álcool, ele esquece então daqueles seus princípios éticos e vai finalmente para casa e vai lá dormir em casa dele. Mas sabe uma coisa? Nem bêbado este homem foi para casa. Nem bêbado. Olhem aqui, versículo 12, 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Este homem era de uma fibra tão grande que nem bêbado ele foi para a sua casa. Bom, este era o plano A, digamos assim, que Davi tinha. Para poder encobrir, não se esqueçam qual era o objetivo dele, encobrir a gravidez. Ele era o responsável da gravidez daquela mulher. Mas ele agora queria fazer parecer que a gravidez da mulher seria uma gravidez do marido. Mas este plano não funcionou. Então, porque o plano A não funcionou, Davi parte para um plano B. E qual é o plano B? Este agora aqui ainda vai ser pior. Porquê? Porque neste plano B, agora Davi vai fazer um plano para que Joabe, e Davi seguramente conhecia quem era Joabe. Deixa-me dizer, Joabe era alguém que já tinha um currículo manchado de sangue na sua vida. Era um homem de sangue, era um homem sanguinário. E Davi certamente conhecia muito bem Joabe, então ele vai contar com a colaboração de Joabe e vai dizer, Joabe, coloca a Urias na frente da maior batalha. Querem ver? Isto está aqui, portanto, no versículos 14 e 15. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Imaginem, Urias nem imaginava aquilo que ia na carta que ele levava para Joabe. Escreveu na carta dizendo, pondo Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Bom, deixem-me dizer-vos, se Joabe fosse uma pessoa que fosse íntegra, como Urias era, ele não teria aceitado esta recomendação do rei Davi. Ele teria pensado, o quê? O rei Davi endoideceu. Então ele está-me a pedir para eu pôr na frente da batalha este homem que é um oficial honesto, íntegro. Eu não vou fazer uma coisa dessas. Mas como eu disse, certamente que Davi imaginou que poderia contar com a colaboração de Joabe, porque Joabe era um homem de sangue. E Joabe, bom, o rei mandou, eu faço. Repara, isto revela aquele tipo de pessoas que obedecem aos seus superiores sem pensar. O superior diz, eu faço. Isto é ser um autómato, não é ser alguém que pensa por si mesmo. E Joabe foi esse autómato. O rei disse que ele deveria pôr Urias na frente da maior batalha e foi o que ele fez. E o que é que aconteceu? Bom, tendo depois Joabe, versículo 16, sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. Sabe o que é que isto significa? Que não foi só Urias que veio a morrer. Outras pessoas do povo morreram também. Porque muitas vezes nós colocamos a ênfase no facto de que Urias morreu, e é verdade. Mas não foi só Urias. O plano maquiavélico de Davi levou à morte outras pessoas também. Isto é terrível. E diz, e morreu também Urias o Heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga, porque vos chegaste assim perto da cidade? A pelejar. Não sabeis que vós que haviam de atirar do muro? E depois ele aqui dá um exemplo. Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubozete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro, então dirás, também morreu o teu servo Urias o Heteu. Ou seja, Joabe instruiu um servo para ir para Davi e dizer assim, olha Davi, aconteceu isto assim, assim, houve uma campanha militar e morreram alguns e morreu também Urias o Heteu. E Joabe tinha preparado o servo para dizer, se tu vires que Davi se encolerizar,
Porque havia razões para isso. Isto era uma estratégia militar suicida. Quer dizer, nenhum general com o mínimo bom senso fazia uma estratégia destas. Aproximar-se do muro de uma cidade. Claro, lá de cima do muro, os flecheiros podiam logo atirar. E ele diz, se ao contares isto, o rei Davi se ia encolorizar, tu dizes imediatamente, olha, também morreu o teu servo Urias o Heteu. Porque Joabe sabia que era o que Davi queria. E então Davi assim ia ficar contente. Ok, o meu plano bateu certo. Estão a ver? E, sabem, eu estou propositadamente a contar estes detalhes para vocês verem como isto foi um episódio extremamente negativo, sujo. Foi uma nódoa na vida de Davi. Creio que todos estamos de acordo quanto a isso. Ok? E porquê que eu quero realçar estes aspectos podres da vida de Davi? Porque eu quero enfatizar depois algo que vai se opor àquilo que é podre, ok? Então vamos continuar a ver aqui o episódio bíblico. Então reparem, versículo 22. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós no campo, porém nós fomos contra eles até à entrada da porta, coisa que não deveriam ter feito. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. Cá está. Houve várias mortes. E também morreu o teu servo Urias o Heteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu anima a Joabe. Por outras palavras, quando Davi soube a notícia, ele disse, olha, vai animar Joabe, porque isto é quem vai à guerra dá e leva. Isto acontece, isto não há problema. Então morreram, pronto. Vamos continuar, anima lá o Joabe, para ele continuar da batalha, etc, etc. Bom, como é que termina este relato? E já agora, deixem-me fazer aqui um parênteses. Reparem, vocês estão-me a acompanhar na leitura, certo? Isto está escrito na Bíblia. E eu já tive pessoas que me disseram, como é que é possível que Deus tenha permitido que estas coisas tão negativas, tão nojentas, estas nódoas, estejam escritas na Bíblia? Sabem, esta é uma das razões porque eu amo este livro. É que este livro é realista. Não é um livro utópico. Não é um livro idealista. É um livro realista. Fala da realidade como ela é. E isto aconteceu de facto na vida de Davi. E a Bíblia descreve aquilo que aconteceu, ponto final. Agora, será que isto nos ensina lições? Ensina lições. E já iremos lá chegar. Mas olhem aqui como é que termina este capítulo. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Vocês conseguem imaginar que quando Davi... Reparem, o povo não sabia o que é que tinha acontecido. Sabem que, entretanto, Urias, o marido daquela mulher, faleceu numa campanha militar. É uma campanha militar, pronto, ninguém desconfia de nada. E depois, consegue imaginar o que é que o povo vai pensar ou sentir quando veem que o rei Davi vai buscar aquela mulher e, para consolar a sua viuvez, vai trazê-la para o palácio, vai declará-la que é a sua mulher, etc. O povo vai pensar, uau, nós temos um rei fantástico. Tem pena das viúvas. Estende a mão às viúvas. Que rei maravilhoso nós temos. Fantástico. Sem saber o que é que estava por trás. Agora reparem como é que termina o capítulo. O capítulo termina assim. Porém isto que Davi fizera foi o quê? Foi mal aos olhos do Senhor. Para que ninguém fique com dúvidas de que o relato que acabámos de ler esteja aqui por um propósito, enfim, para dar a entender que Davi fez correto. Não. O capítulo termina dizendo clara e explicitamente o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Não há dúvidas quanto a isso. Agora, imaginem como é que Deus fica depois de ver toda esta situação. E como é que Deus vai reagir? Bom, Deus vai reagir e vai convidar um dos seus profetas, na ocorrência o profeta Natã, e vai dizer assim, Natã, eu tenho uma missão para ti. Tu vais ao palácio e vais falar com o rei. Porque aconteceu isto assim na vida dele. Provavelmente nessa altura Natã ficou a saber tudo o que estava escondido que ninguém sabia até ali. A não ser Davi, Deus e Joabe
Mais ninguém sabia, estava escondido. Agora eis que Deus vai dizer ao profeta Natan, tu vais falar com Davi. Eu vou-vos dizer, eu se estivesse no lugar de Natan, eu teria receio de ir ao palácio. E sabem porquê que eu teria receio? Porque quando alguém comete um erro grave, normalmente essa pessoa faz tudo para esconder esse erro, e se ele sabe ou se desconfia que alguém sabe disso, ele vai procurar desenvencilhar-se dessa pessoa. Reparem, muitos dos crimes que são feitos ainda hoje na alta política são porque, o que é que acontece? Existem esquemas corruptos, e então se eu sei, imagino que eu sou o corrupto, Deus me livre disso, eu sou o dirigente corrupto, e eu sei que alguém sabe dos meus esquemas corruptos, e essa pessoa pode dar, não sei se vocês têm esta expressão aqui, com a língua nos dentes, então o que é que eu faço? Eu tento acabar com a vida daquele. Hã? Ele sofre um acidente. Foi um acidente só, não foi mais nada. É exatamente. Cai o avião dele, por exemplo. Há muitos acidentes desses, vocês sabem disso, certo? Então, Davi correu um risco ao ir ao palácio. Mas ele foi, era um homem de Deus, e Deus pediu para ele ir, ele foi. Natan, exatamente. Natan. E agora no capítulo 12, só vou ler mais uns versículos do capítulo 12, não vamos ler todo o capítulo 12, diz assim, o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Vocês conhecem a história, eu não vou ler aqui a história. Ele chega lá e diz assim, olha, Davi, sabes uma coisa? Havia numa cidadezinha 2 homens que habitavam lá, um era rico, outro era pobre. O rico tinha imensos rebanhos de ovelhas, etc. E havia um pobre que só tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha, ele a tratava como um animal de estimação. Eu posso imaginar isso porque eu vivi em Angola e houve uma altura que deram lá uma cabra ao meu pai, e então nós adotámos aquela cabrinha, ela quase tornou um animal de estimação para mim. Ela entrava em nossa casa, ela andava ali à volta da mesa. Bom, eu gostava tanto daquela cabra, era pequenina ainda a cabrinha. E eu posso imaginar o amor que este homem tinha por aquela cordeirinha. Então agora Natan vai dizer assim a Davi, olha, um dia o homem rico recebeu visitas, pessoas que vieram visitá-lo, e em vez de ir ao seu rebanho buscar um animal para servir essas pessoas, foi roubar a cordeirinha do homem pobre, matou-a para servir. Reparem, a cólera de Davi subiu nele, e reparem, ele vai dar uma resposta forte. Olhem aqui o que é que ele vai dizer. Vamos ler, por exemplo, no versículo 7. Então disse Natan, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Mais, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Sabe uma coisa? Quando Davi reagiu desta maneira, eu creio que Natan deve ter ficado contente. Sabem porquê? Era prova de que o Espírito Santo não se tinha retirado totalmente da mente de Davi. Ele ainda tinha a noção do que é certo e do que é errado. E sabem, amigos, quando eu às vezes no meu ministério encontro pessoas que podem já ter ido até muito longe de uma vida de pecado, mas mesmo assim ainda têm lá na sua mente um discernimento que os faz saber o que é certo e o que é errado, isso é bom sinal. E certamente aqui Natan ficou contente. Davi não perdeu a sua razão por completo. Só que, depois de Davi ter dito isto, eu vou-vos dizer, eu gostaria de ver o vídeo com esta cena. Sabe qual foi a resposta de Natan? Olhou nos olhos dele seguramente e disse, tu és esse homem. Eu posso imaginar que naquele momento Davi, uau, ele deve ter pensado, como é que este homem sabe o que eu fiz? Foi um choque terrível. Eu posso me imaginar no lugar de Davi. Eu, se tivesse, como se diz, um buraco, eu enterrava-me ali pelo buraco abaixo. E reparem, Natan vai dizer mais. E vai dizer assim. Versículo 7. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque depois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Reparem que aqui o profeta, ele
Ele não tenta compor a coisa, não tenta adocicar o assunto. Ele diz, tu agiste mal. E reparem, amigos, a melhor coisa que nós podemos fazer a alguém que vive uma situação errada na sua vida, reparem, há pessoas que parecem que têm medo de dizer, olha, tu estás a agir mal. Se a pessoa está a agir mal, o melhor bem que nós podemos fazer é dizer que ele está mal. Se nós amamos uma pessoa é dizer, tu estás mal. E se continuas por este caminho, tu vais cair no abismo. Aqui o profeta Natan não teve meias palavras. Ele disse, tu fizeste o que era mal. A Urias o Heteu feriste à espada, e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. É verdade que foi a espada dos filhos de Amon que matou a Urias. Mas quem fez o plano? Quem fez o plano para que Urias morresse pela espada dos filhos de Amon? Tinha sido Davi. E então ele diz, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa, por quando me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista. Eu hoje não tenho aqui o tempo de falar das consequências, mas deixem-me fazer aqui um pequenino parênteses. Davi sofreu terríveis consequências. Mas, hoje não vou falar das consequências. Hoje quero falar da boa parte. E agora reparem, diz aqui, porque tu fizeste em oculto, versículo 12, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Versículo 13, este é o ponto crucial daquilo que nós lemos. Por favor, leiam comigo, olhem bem para o versículo 13 do capítulo 12 de 2 de Samuel, leiam por favor o que lá está. Este texto é absolutamente crucial, naquilo que nós vamos aqui agora dizer daqui para a frente. No versículo 13, 2 Samuel 12, 13, sublinhem esse texto. Ponho um comentário muito importante a esse texto. Diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E depois da palavra Senhor está lá o quê? Está lá um ponto final. E porquê que eu estou a enfatizar que está lá um ponto final? Porque Davi não disse, pequei contra o Senhor, mas... E agora esse mas poderia dar aso a que Davi apresentasse ali desculpas. Eu ponho desculpas entre aspas. Não há desculpas para o pecado. Não há desculpas para o pecado. Alguns dizem, mas o diabo tenta. Pois tenta. É o trabalho dele. Ele tenta. Mas é da nossa responsabilidade quando nós caímos em tentação. Ele tenta, mas nós devemos resistir à tentação. Será que Davi foi tentado? Claro que foi. E caiu. Poderia ter resistido? Poderia. Mas Davi sucumbiu à tentação. Agora... Davi não apresenta aqui nenhuma desculpa. Ele diz, pequei contra o Senhor. E agora eu faço-vos uma pergunta ainda mais importante. Quanto tempo o Senhor demora a perdoar um indivíduo que reconhece que pecou contra o Senhor? Exatamente, irmã. A resposta é o tempo que o Senhor demora a perdoar um indivíduo que reconhece que errou e que faz uma confissão clara e sem rodeios diante do Senhor, o tempo que o Senhor demora é nenhum tempo, é instantâneo, é imediatamente. Olhem aqui a última parte do versículo 13. Disse Natã a Davi, e podemos ter a certeza, aquilo que Natã disse a Davi foi inspirado por Deus. Também o Senhor quê? O que é que lá diz? Te perdoa o teu pecado, não morrerás. E não morrerás porquê? Porque o salário do pecado é a morte. Davi merecia morrer, mas porque tinha acabado de ser perdoado, não iria morrer. Agora outra pergunta crucial é esta. Porquê que Davi foi perdoado? Atenção à resposta. Sabem porquê que ele foi perdoado? Porque Davi, volta a enfatizar este aspecto, que é muito importante. Porque Davi fez uma confissão sincera e genuína e sem rodeios a Deus. Sabem, o seu predecessor, o rei Saul, um dia também foi confrontado por um profeta, o profeta Samuel. Não sei se vocês conhecem esse episódio, está em 1 de Samuel, no capítulo 15. Venham ver esse texto. 1 de Samuel, no capítulo 15. 1 de Samuel, no capítulo 15. Reparem, dois reis. O rei Davi, que é confrontado por um profeta, o profeta Natã. O rei Saul, que é confrontado por um profeta, o profeta Samuel. Samuel confronta o rei Saul mostrando que ele tinha errado, que ele tinha pecado.
E o rei Saul até admite que pecou. Olhem aqui, capítulo 15, 1 Samuel, versículo 30. 1 Samuel 15, 30. Então disse Saul, pequei. Só que, pelo menos na minha versão, há lá um ponto e vírgula e depois segue-se qualquer coisa. E esse qualquer coisa é que deita tudo por terra. Porque Saul vai dizer assim, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Sabe o que é que Saul queria? Ele admitiu que tinha pecado, mas ele queria sair bem na fotografia. Ele queria ser honrado diante do povo e diante dos anciãos. Não queria ficar mal na fotografia. Tinha errado, mas não queria sofrer as consequências. Ao passo que Davi diz, pequei contra o Senhor, e não pede que seja honrado diante do povo. Davi não se importa de sofrer as consequências que aí vêm. Há uma grande diferença na atitude. É que Saul quer ver se a sua imagem pelo menos é preservada. Davi não se importa com a sua imagem. Está-se borrifando para a imagem. Ele só está interessado numa coisa, é reconhecer, fazer uma confissão diante do Senhor. Sabem qual é a condição para nós sermos justificados? É nós fazermos uma confissão, mas uma confissão que seja genuína, sincera, sem rodeios. É eu dizer, Senhor, eu pequei contra ti. E, se possível, quanto a nossa memória recordar, nós sejamos específicos nas nossas confissões. Eu tive um professor que uma vez dizia assim, eu se estivesse no lugar de Deus, claro, nenhum de nós está no lugar de Deus, isto é só uma imagem. Eu se estivesse no lugar de Deus e ouvisse algumas das orações que nós fazemos quando nós dizemos, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu se estivesse no lugar de Deus dizia, qual pecado é que tu queres que eu te perdoe? Não sei se perceberam. Quando nós dizemos, perdoa os nossos pecados, estamos a ser muito generalistas. E o Senhor pode dizer, bom, de todos os pecados, qual é que tu queres que eu te perdoe? Por outras palavras, o que é que Deus quer? Que nós sejamos específicos. Que nós façamos confissões específicas. E foi isso que Davi fez. E porque Davi fez isso, naquele mesmo instante, foi assegurado da parte do Senhor que Davi tinha sido perdoado. Agora, só mais 5 minutos e eu vou terminar a minha apresentação. Venham ao primeiro livro de Reis, capítulo 15. Primeiro livro de Reis, capítulo 15. Agora, vou-vos dizer, lembram-se daquele primeiro milagre que Jesus fez nas bodas de Caná? Alguém disse, normalmente deixa-se o pior vinho para o fim, mas tu deixaste o melhor vinho para o fim. Vou-vos dizer, o melhor está para vir agora. Agora prestem muita atenção. Repara, a história que eu contei de Davi com todos os pormenores, isso foi só para compor a história. O mais importante vem agora. Reparem, 1 de Reis, no capítulo 15 e no versículo 5, o autor deste livro bíblico diz assim, falando de Davi, diz assim, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida. Se ficássemos por aqui, nós podíamos dizer, bom, o autor bíblico está amnésico. Bom, mas não está amnésico, porque na parte final do versículo diz assim, senão no caso de Urias o Heteu. E a gente até parece que suspira de alívio. Afinal, estava a ver. Parece que Davi teve uma vida que só fez o que era correto. Não, mas ele diz, não, Davi fez sempre o que era reto perante o Senhor, exceto, senão, no caso de Urias o Heteu. O caso de Urias o Heteu é este. Precisamente aquele que lemos em 2 Samuel 11. Ok? E eu pergunto, o autor bíblico está correto, sim ou não? Está correto. Está correto. Agora pasmem, irmãos, com o que vem a seguir. Porque no capítulo anterior, no capítulo 14, não é o autor do livro de Reis que fala, é o próprio Deus que fala. E em 1 de Reis, no capítulo 14, Deus envia um profeta, e esse profeta é mencionado no versículo 2, que é o profeta Aías, manda esse profeta ir falar com o rei Jeroboão I. Foi o primeiro rei da nação dividida de Israel. Sabem que Israel, que era uma nação unificada, depois da morte de Salomão, dividiu-se. O filho de Salomão, Roboão, só conseguiu reinar sobre as tribos de Judá e Benjamim, ao passo que no norte, as 10 tribos do norte, ficaram sob a liderança de Jeroboão. Este Jeroboão a quem o Senhor manda o profeta Aías. E o Senhor manda o profeta Aías falar com Jeroboão com uma mensagem de juízo para ele.
e diz assim, olha, se tu não foste como o meu servo Davi, querem ler? Agora no versículo 7. 1 de Reis 14, 7. Estão todos lá? Amigos, agora é que nós vamos chegar, eu costumo dizer que isto é uma bomba atómica, que está aqui dentro da Bíblia. Querem ler com muita atenção o que está aqui? 1 de Reis, capítulo 14, versículo 7. Vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel e tirei o reino da casa de Davi. Que reino da casa de Davi era este? Era o que deveria pertencer a Roboão, ou seja, todo o reino de Israel deveria estar nas mãos do reinado de Roboão, que era filho de Salomão. E o Senhor está aqui a dizer, eu tirei uma parte do reino de Roboão e tu dei a ti. O que é que o Senhor está, por outras palavras, a dizer? Eu esperaria de ti outra coisa. Eu esperaria de ti que fosse um bom rei. E tu não foste, olhem aqui o que diz o versículo 8, e tu não foste como Davi, reparem aqui, é Deus a falar através do profeta Aías. Deus está a mandar uma mensagem, um recado ao rei Jeroboão, e está a dizer, olha, tu não foste como o meu servo Davi. E ao falar de Davi, eu quero que prestem atenção o que é que Deus diz de Davi. Reparem, agora aqui não é o autor do livro de Reis a falar, é o próprio Deus a falar. E tu não foste como Davi, meu servo, que fez o quê? Querem ler comigo? Ora, leiam todos com voz alta. Que guardou os meus mandamentos e andou após mim de quê? Todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. O quê? Deus foi tomado de uma amnésia? Deus a dizer que Davi fez somente... Está lá ou não está nas vossas Bíblias? Ou é só na minha? Está nas vossas? Deus a dizer que Davi fez somente o que era reto aos seus olhos? Sabem, por isso é que alguns dizem que a Bíblia tem contradições e tem coisas que é quase impossível de aceitar. Minha pergunta é, será que Deus é mesmo amnésico, sim ou não? Depende da perspectiva em que vemos. Eu vou responder com um texto bíblico. Venham ao livro de Isaías, capítulo 43. Tá bom? Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43 e versículo 25. E agora vocês irão compreender porque é que lá está escrito que Deus disse de Davi, que Davi fez somente... Não se esque... Eu vou-vos dizer uma coisa. Eu nunca vi a palavra somente ter um peso tão forte como neste versículo bíblico. Isto é um peso, isto é explosivo. Isto é uma bomba atómica. Olha aqui, Isaías 43, 25. Deus a falar através do profeta Isaías diz assim, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de quem? Por amor de mim e dos teus pecados que... Deus é amnésico, sim ou não? É. E eu vou-vos dizer, louvado seja Deus porque Ele é amnésico para os nossos pecados. Mas que pecados? Os pecados dos quais nós nos arrependemos e confessamos. Eu pergunto, Davi passou por um verdadeiro e genuíno arrependimento? Fez uma confissão sincera e genuína? Fez. E sabem o que é que foi o resultado na vida de Davi? Deus o perdoou de tal maneira... E quando Davi já tinha morrido, porque quando Deus enviou o profeta Aías a falar com o rei Jeroboão, já Davi tinha morrido há muitos anos. E sabe uma coisa? Deus fala da vida de Davi como se Davi nunca tivesse pecado. Amigos, isto é justificação pela fé. Isto é justificação pela fé. Vocês agora conseguem perceber o que é justificação pela fé com base nesta história do indivíduo que faz tanta patifaria e faz tanta burrice, mas é capaz de ter a humildade de reconhecer que errou, faz uma confissão sincera e naquele mesmo instante, Deus, através do seu profeta, declara aquele homem perdoado e que aquele homem não morre. Amigos, o que Deus fez por Davi, pode e quer fazer por mim e por cada um de vós. Isto é a justificação pela fé. Eu não entendo a justificação pela fé de nenhuma outra maneira, a não ser desta maneira. Isto é a mensagem do primeiro anjo. Isto é a mensagem dos 3 anjos. Diga, irmão. Exatamente. E mais, alguns fazem uma grande confusão na sua mente. Como é que é possível que a Bíblia fale de Davi e diga que foi um homem segundo o seu coração? Porque diz isso.
Pois foi. Sabem porquê? Porque Davi foi um homem sincero e quando ele fez burrada, ele reconheceu humildemente que fez, reconheceu, arrependeu-se e confessou. E para esses, Deus perdoa. E perdoa de tal maneira que olha para essas pessoas como se nunca tivessem pecado. Amém. Amigos, eu até me arrepio quando eu falo disto. Isto é justificação pela fé. E sabem quantas vezes, quando Davi estava mais tarde na sua vida a sofrer as consequências, porque ele sofreu, quantas vezes, sabe o que é que deveria certamente animar a mente de Davi e mantê-lo com a cabeça fora d'água? Como nós vamos dizer, era ele ter a certeza que Deus o tinha perdoado. Sofreu a consequência? Pois sofreu. E reparem, algumas dessas consequências foram ditas pelo profeta Natã, ainda antes dele dizer pequei contra o Senhor. E essas previsões, se quiserem, depois num dia deste nós podemos ver que consequências foram essas. Algumas delas, porque houve muitas. Mas, quando Davi estava a viver essas consequências, eu posso ter a certeza que Davi na sua mente ele dizia: eu não vou desanimar porque eu tenho a certeza que Deus me perdoou. Sabem, muitas vezes há pessoas que fazem viver uma vida de pecado ou cometer um pecado e muitas vezes o diabo atormenta a mente dessas pessoas. Diz, tu pecaste, tu pecaste, tu pecaste. E claro, nós sabemos que pecamos. Qual é o homem que não peca? A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. E muitas vezes nós até acreditamos que Deus nos perdoou, mas mesmo assim ainda permitimos que o diabo continue a massacrar a nossa mente. Nós devemos fazer uma separação de águas e pensar, eu posso estar a sofrer consequências do meu pecado, mas uma coisa eu sei, que Deus me perdoou os meus pecados. Isso não devemos pôr nunca em dúvida. E amigos, vou-vos dizer uma coisa, eu próprio, se eu não tivesse essa certeza, eu já tinha ido por água abaixo, eu já tinha desanimado há muito tempo. É esta certeza de que Deus perdoa, mas perdoa a sério, e perdoa de tal maneira como se nós nunca tivéssemos pecado, é esta certeza que nós devemos manter na nossa mente como uma âncora firme e não permitir que o diabo nos venha, isto é, volto a dizer, a plena e total justificação pela fé. E é isso que nós temos que pregar. Nós temos que pregar que há um Deus gracioso que nos quer perdoar e que não importa quão negativa tenha sido a nossa vida. E agora reparem, alguns poderão identificar-se com a história de Davi, outros poderão identificar-se com a história de um outro qualquer. Já pensaram, por exemplo, Noé, depois de ter pregado antes do dilúvio, depois de ter passado o dilúvio, emborrascou-se completamente e embebedou-se? Foi uma falha que Noé teve? Claro que foi. Será que Deus o perdoou? Certamente que sim. Mas porquê? Porque Noé certamente se arrependeu. Não há perdão que o Senhor, não há pecado que o Senhor não possa perdoar se nós confessarmos genuinamente, com arrependimento e confessando esse pecado a Ele. Sabem qual é o único pecado que não pode ser perdoado? Eu sei qual vai ser a resposta que vão dar. Qual é o único pecado que não pode ser perdoado? Vocês vão dizer, é o pecado contra o Espírito Santo. Exatamente, irmão. Você acertou em cheio. O único pecado que não pode ser perdoado é o pecado que não é confessado. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e não só perdoar, para nos purificar toda a injustiça. O único pecado que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado. E sabe o que é que isto tem a ver com o pecado contra o Espírito Santo? É muito simples. Qual é a função do Espírito Santo? É nos convencer do pecado. Não disse Jesus que o trabalho do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo? Repare, o Espírito Santo veio à minha consciência e diz, Paulo, estás a errar, tu pecaste. Eu digo, não estou nada. Paulo, tu estás mal na tua vida, tu tens de te arrepender. Não estou nada. E eu tento afastar essa convicção para bem longe, porque essa convicção incomoda-me, eu não quero ser incomodado. E então o que é que vai acontecer? Se eu não cedo a essa convicção, vocês acham que eu vou confessar esse pecado? Não. Porque qual é o objetivo do Espírito Santo em nos convencer? É levar-nos a fazer uma confissão desse pecado. Para quê? Para que esse pecado, ao ser confessado, seja perdoado. E se eu resisto à convicção, estou a resistir ao Espírito Santo em não... Então estão a ver a ligação que há entre o pecado não confessado e o pecado contra o Espírito Santo? Estão intimamente ligados. Amigos, que Deus nos dê a graça e a humildade de nós reconhecermos aquilo que o Espírito Santo nos convence estar mal na nossa vida. Se nós fizermos isso, Deus pode dizer de mim e de cada um de vós, olhando para a nossa história de vida, fez somente o que era reto aos meus olhos. Eu quero que Deus diga isso de mim. E quero que Deus diga isso de cada um de vós. Que Deus vos abençoe. Amém.
Irmãos, peço desculpa ter passado o tempo. Eu vejo que vocês estão cansados porque foi o dia da viagem, etc. Vamos terminar com uma oração, tá bom? Ok, vamos terminar. Podemos levantar-nos. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, nós estamos muito, muito, muito gratos, Senhor, por este magnífico privilégio que Tu nos deste de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente Tu estiveste aqui entre nós. Tu prometeste que lá onde 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, Tu estarás no meio deles. E nós acreditamos que todas as Tuas promessas são verdadeiras. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua presença entre nós e obrigado porque a Tua palavra falou de forma clara a cada um de nós. Verdadeiramente a Tua palavra é, como sempre foi e sempre será, uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por esta grande verdade da justificação pela fé. Que se nós fizermos a nossa parte, sob a convicção que o Espírito Santo traz à nossa consciência, se nós fizermos a nossa parte, arrependendo-nos e confessando os nossos pecados, Tu nos perdoas. E nos perdoas de tal maneira que olhas para nós como se nunca tivéssemos pecado. Ó Senhor, que maravilha das maravilhas. Esta é a boa nova do Evangelho. Esta é a boa nova da justificação pela fé. Ajuda-nos, Senhor, não apenas a viver esta verdade nas nossas vidas, mas a proclamá-la a todos à esquerda e à direita, Senhor. Abençoa estes meus queridos irmãos e irmãs, que Tu lhes dês a plena certeza do Teu perdão, Senhor. Caso eles tenham feito esta confissão sincera como Davi fez, e que o inimigo não os possa demover dessa certeza, para que eles assim, Senhor, andem de cabeça erguida, sabendo que foram perdoados por Ti e que agora estão habilitados a proclamar a graça, a Tua graça salvadora a todos aqueles com quem entrarem em contacto. Dá-nos agora, Senhor, uma boa noite de repouso e descanso e faz-nos amanhã acordar bem dispostos para o novo dia. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.